Começa aqui mais uma edição do Explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre os salários dos detentores de cargos políticos que tiveram um corte em 2010, um corte que deverá ser revertido em breve. Para isso convidamos para o Explicador de hoje Pedro Frazão, é deputado do Chega. Está connosco também Vitalino Canas, do Partido Socialista. A moderação deste Explicador está a cargo do Bruno Vieira Amaral e do Paulo Ferreira. Ora viva, muito bom dia. Uma nota inicial para este explicador. Esteve também convidada e concordou com a participação Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Câmara Municipal de Matosinhos, que ontem mesmo fez declarações favoráveis a uma reposição dos salários dos políticos, mas há cerca de 45 minutos cancelou essa participação. Pedro Frazão, Vitalino Canas, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Deixa-me começar, bom dia, começar por si, Pedro Frazão. Porque é que o Chega está contra a reposição dos salários de detentores de cargos públicos, que está cortada desde antes ainda da chegada da Troika? Muito bom dia a todos e, de facto, o Chega está absolutamente contra esta subida dos salários dos políticos, porque os políticos em Portugal ganham muito acima da média dos salários. Nós estamos a falar numa subida de 5% para vereadores, presidentes de Câmara, todo o Governo, Primeiro-Ministro, Presidentes da Assembleia da República e Presidente da República. Portanto, são pessoas que ganham, todas elas bastante acima dos 1.500 euros. E acha, Pedro Frazão, que os políticos portugueses devem alinhar pela média salarial do país? Bem, é que nós vivemos num país em que o salário mínimo é 820 euros e o salário médio nacional é à volta dos 1.500 euros. E que, portanto, as pessoas têm que ter a noção de que os políticos têm que dar o exemplo e não podem estar sistematicamente a distribuir entre si as benesses, os benefícios, os privilégios. E é isso que parece que está a acontecer aqui entre o PS e o PSD. E não vou falar só... Pedro Frazão, mesmo, só para deixar isto claro, mesmo tratando-se da reposição de um corte, não há aqui uma decisão de aumento de salários? Não, mas é que é uma reposição do corte, mas é uma reposição do corte para os mesmos beneficiados de sempre, porque também existem ainda muitas contribuições extraordinárias para aqueles que motivam a economia, que são, neste caso, as empresas. Existem contribuições extraordinárias ainda em muitos setores da atividade económica portuguesa. Olha, existe desde 2015 para o setor farmacêutico. Desde 2021 para os dispositivos médicos. Em 2023 foi criado para a distribuição alimentar, alojamento local, para a indústria florestal até, para o audiovisual. E, portanto, existem imensos setores da economia que continuam a ter que fazer contribuições extraordinárias e que não conseguem, assim, dinamizar a nossa economia. Então o melhor não seria acabar também com essas contribuições extraordinárias e repor os vencimentos? Não, o que eu acho é que é uma total desconexão da realidade económica portuguesa e é uma total inversão das prioridades. Porque nós temos, em Portugal, nós temos 75% dos jovens que ganham menos de 1.000 euros. E o Governo, em vez de querer dinamizar a economia para que estes jovens possam aumentar o seu salário, o que vai fazer é repor o salário dos políticos. E nós estamos a falar... Mas não se trata de um aumento, trata-se, lá está, de uma reposição, Pedro Frazão. Vamos começar por baixo. Os vereadores das câmaras ganham entre 2.300 a 3.200 euros, mais entre 500 a 600 euros de despesas de representação. Os senhores presidentes de câmara ganham entre 2.900 a 4.000 euros, mais 900 a 1.200 euros em despesas de representação. E vai por aqui acima. Os deputados ganham entre 3.890 a 4.000 euros, mais não sei quanto de despesas de representação. Portanto, o que nós estamos a falar aqui são de valores muitíssimo acima da média nacional, já para não falar nos pobres, não é? Porque em Portugal 2 milhões de portugueses vivem com menos de 550 euros por mês, isto são 1/5 dos portugueses. Temos que saber também que 1/3 dos agregados familiares em Portugal vive com 833 euros para as suas despesas mensais e que metade dos agregados familiares vivem com 1.125 euros para as suas despesas mensais. Portanto, estar a pôr aqui a prioridade e dizer que o Estado, o dinheiro que vem dos contribuintes, está a mais, e neste momento o que nós devemos é repor este salário dos políticos, está totalmente... Fica claro, posição clara, Pedro Frazão. A desvalorização salarial dos políticos não implica também uma desvalorização das funções políticas, Pedro Frazão?
Caro Bruno, eu que ouvi agora o Dr. Vitalino Canas dizer, sinceramente não corresponde à verdade, porque os salários que estão na nossa sociedade economicamente e publicados pelo Instituto Nacional de Estatística dizem que um diretor de banca recebe em média 3.000 euros por mês e, portanto, isto está totalmente em linha, por exemplo, com o salário de vereador. E diz também, por exemplo, que um advogado sénior num grande escritório recebe em média 5.714 euros por mês, o que está também muito em linha de conta com, por exemplo, um deputado, ou até recebe um advogado sénior num escritório, recebe menos do que um secretário de Estado. Mas a função para a democracia do secretário de Estado não é mais importante? O secretário de Estado recebe 6.391 euros mais, bastante dinheiro em despesas de representação. Portanto, o que está aqui em linha de conta é que nós temos uma miríade de cargos políticos em Portugal que temos sim que falar sobre se devem existir ou não, porque nós queremos diminuir o número de cargos políticos. O Chega apresenta esta semana um pedido de revisão constitucional para, de facto, fazermos uma revisão do sistema político nacional que tem, a nosso ver, muitíssimos cargos titulares políticos. E essa será a via, Pedro Frazão, para reduzir em 15% os gastos políticos com os municípios, por exemplo? Nós temos que reduzir, porque de facto a nossa economia não se compagina. Nós somos um país que não é um país rico e não podemos ter esta pedra que nos puxa para baixo, que são os encargos com os titulares de cargos políticos. E nós sabemos que no mundo moderno da tecnologia, se calhar este enquadramento do sistema político que temos neste momento em Portugal não está modernizado e pode ser mais enxuto, mais moderno e mais eficiente. Pedro Frazão, o Chega propõe também cortar para metade o número de autarcas ao longo de 4 anos. Como é que isto se faz? Reduzindo o número de municípios e de freguesias? Não, repare, as câmaras nacionais, temos 308 municípios com milhares de vereadores. Não são necessários tantos vereadores e que nós temos que apontar para uma eficiência do Estado, temos que apontar para uma melhoria das nossas instituições. E aqui neste Orçamento de Estado não é o local certo para vir fazer esse debate, nem é o local certo para vir novamente trazer mais benesses, mais benefícios, mais privilégios para os mesmos políticos de sempre que acordam entre o PS e o PSD estas medidas para voltar a aumentar o salário dos políticos, porque quer dizer, podem dar as voltas que quiserem, mas o que é facto é que os políticos vão voltar a ganhar mais dinheiro num país em que neste Orçamento de Estado, estão contra o aumento de 1,5 pontos percentuais das pensões, como defende o Chega, para as pensões abaixo de 2 IAs. Estaremos certamente a falar de montantes muito diferentes, mas... Obviamente que são montantes diferentes, mas nós temos aqui uma indicação política a dar ao povo português. E a indicação política a dar ao povo português do Chega é que os políticos ganham todos eles muito acima do salário médio nacional, ganham todos em linha com aquilo que se passa também em muito do setor privado, sem tirar as grandes empresas multinacionais. O que se passa no setor empresarial português está muito em linha com o que os políticos ganham e, portanto, não é a altura de dar esta indicação política. Fica clara essa posição. 2 ideias claras então. Vitalino Canas, Pedro Frazão, obrigado a ambos por terem estado neste explicador nesta manhã. Obrigado, bom dia. Só devolver o